Olá, aqui é Ana Badona. Hoje nós vamos falar sobre a aula 3, que é o manejo da diarreia no tratamento oncológico. A aula 1 foi o tema de perda de peso no tratamento e a aula 2 sobre o manejo da mucosite no tratamento oncológico. E aí, após essa aula de hoje, no dia 27, nós vamos abrir o material da coleção Nutrionco na Hotmart. Já estará aberto no carrinho para vocês. Então vamos começar a aula 3. Depois da aula haverá a abertura da coleção Nutrionco na Hotmart. Eu aguardo vocês. A diarreia é um sintoma muito comum, mais comum do que se imagina durante o tratamento oncológico. E então é importante a gente entender o que é esse sintoma, porque muitas pessoas acham que diarreia é somente um episódio e na verdade se caracteriza por 3 episódios ou mais de fezes líquidas ou líquidas pastosas durante o tratamento oncológico ou até alguns casos, alguns tipos de tumores podem ocasionar diarreia até antes de iniciar a quimioterapia, como é o caso de alguns tumores gastrointestinais, os quais o paciente tem múltiplos episódios de diarreia. Qual é o problema principal da diarreia? Desidratação, perda de micronutrientes como vitaminas hidrossolúveis, como por exemplo a vitamina B, que são uma das vitaminas que mais são espolhadas durante a diarreia, perdas de minerais como o zinco, são minerais que fazem toda a diferença, tanto na imunidade do paciente, quanto até no controle osmótico da diarreia. Então é importante que o paciente ele consiga frear e diminuir tanto o volume quanto a frequência da diarreia ao longo do tratamento. E não somente a vitamina B ou o zinco que eu falei que são perdidos, vários eletrólitos se perdem, sódio, potássio, alguns eletrólitos muito importantes durante o equilíbrio hidroeletrolítico dentro do nosso corpo. Então, quanto mais se tem diarreia, pior fica as crises ao longo do tratamento. A diarreia vai provocar no paciente desidratação severa. E aí o paciente ele às vezes não entende a gravidade da desidratação, porque não é uma diarreia padrão, é uma diarreia extremamente volumosa. E a desidratação vai fazer com que você perca, bastante peso. E quando eu falo de peso, inicialmente vai ser um volume hídrico, mas depois, por não conseguir absorver os nutrientes, proteína, carboidrato e até gordura, o paciente pode sim perder muito peso muscular. E aí também vai causando outros agravos, vai sendo um efeito cumulativo. Outro processo que a diarreia pode causar é a desidratação severa na questão de achar acesso venoso. Então o paciente vai ter uma dificuldade muito maior de conseguir acesso para a infusão de medicamentos. E isso prejudica muito a qualidade de vida dele. Outra coisa que tira bastante a qualidade de vida do paciente é a falta de autonomia, porque com a diarreia acaba indo várias vezes ao banheiro e não consegue ter autonomia para fazer as atividades do dia normalmente. E também a perda de funcionalidade, que a diarreia e a desidratação ocasionada por ela, o paciente fica mais cansado, prostrado e não consegue fazer a sua rotina normalmente. Como que a nutrição pode te ajudar a controlar esse sintoma durante o tratamento oncológico? Aqui no Guia Nutrionco, a gente coloca várias possibilidades de controle e manejo do sintoma da diarreia. Dentre elas, uma dieta que tem uma restrição de fibras um pouco maior para poder conter essa quantidade de evacuação e também a consistência das fezes, deixar as fezes um pouco mais encorpadas. Além disso, o guia também traz formas de se hidratar, como o soro caseiro, indicação de soros e reposição hidroeletrolíticas com composições que você pode estar adquirindo para fazer uma hidratação via oral mais adequada, até conseguir fazer uma hidratação ou outro tipo de reposição que o seu médico possa indicar ao longo do tratamento, se for uma desidratação um pouco mais grave. O guia também coloca listas
de alimentos que você deve preferir e evitar no processo que você está tentando controlar a diarreia, que é muito importante você dar atenção para o que você está ingerindo ao longo do tratamento. É importante que você consuma alimentos como, por exemplo, batata, tapioca, arroz branco, que esses alimentos vão conseguir fazer com que as suas fezes tenham maior volume sólido do que líquido. Frutas e verduras indicadas cenoura cozida, chuchu, são verduras que podem ter mais conforto e ajudar no volume das fezes. E frutas como goiaba, banana, caju, maçã sem casca podem colaborar para você fazer um melhor manejo da diarreia em casa, né? Bastante peso. E quando eu falo de peso, inicialmente vai ser um volume hídrico, mas depois, por não conseguir absorver os nutrientes, proteína, carboidrato e até gordura, o paciente pode sim perder muito peso muscular. E aí também vai causando outros agravos, vai sendo um efeito cumulativo. Outro processo que a diarreia pode causar é a desidratação severa na questão de achar acesso venoso. Então, o paciente vai ter uma dificuldade muito maior de conseguir acesso para a infusão de medicamentos, e isso prejudica muito a qualidade de vida dele. Outra coisa que tira bastante a qualidade de vida do paciente é a falta de autonomia, porque com a diarreia acaba indo várias vezes ao banheiro e não consegue ter autonomia para fazer as atividades do dia normalmente. E também a perda de funcionalidade, que a diarreia e a desidratação ocasionada por ela, o paciente fica mais cansado, prostrado e não consegue fazer a sua rotina normalmente. Hoje eu finalizo a jornada de lançamento da coleção Nutrionco com as 3 aulas e hoje estará disponível na Hotmart, no nosso carrinho, com os 12 guias da coleção Nutrionco. Esses guias são guias práticos para você, em casa, conseguir fazer o manejo de todos os sintomas e ter uma melhor qualidade de vida durante o tratamento oncológico.